Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Hoje temos connosco Albano Fernandes, presidente da AMF. A AMF é uma empresa de Guimarães de calçado técnico que nos vai explicar a importância de usar calçado adequado à profissão de cada um. É finalmente a estreia do setor do calçado aqui na Liga, Exatamente. Pedro. Já faltava preencher esta lacuna de um dos setores dinâmicos e com algum peso na nossa economia. Para se ter uma ideia, no final do ano passado, a indústria do calçado contava com 1.720 empresas, empregava 37 mil pessoas e faturou cerca de 2 mil milhões de euros. Sim, Pedro, deixa-me só dizer que isso são dados do Banco de Portugal e referem-se a empresas, não é? Depois haverá que acrescentar a isso alguns pozinhos mais de microempresas que não são sociedades, não estão juridicamente constituídas como sociedades, são empresários em nome individual, pequenas empresas a feitio que depois ainda engordam esse valor. Agora, a APICAPS, que é a Associação do Setor, também produz alguma informação e há lá um dado interessante que é o preço médio por par de sapatos produzido em Portugal. Então, tira lá um número. Quanto custa, no produtor, claro, um par de sapatos português? Por quanto é que nós os vendemos, em média? Quanto é que saem das fábricas? Isso. Pois não sei, mas arriscaria dizer pouquíssimo, cerca de 20 euros. Quanto é? Não andas muito longe. 28 euros por par, em média. Vendemos o nosso calçado, de acordo com a Picaps, a 28 euros por par. A maioria do calçado é exportado. Na Europa estamos entre os 3 maiores exportadores, com Espanha e Itália, e andamos sempre aqui no despique com Espanha para ver quem é que é o segundo, quem é que é o terceiro. Bom, embora, claro, qualquer um destes 3 países ande muito longe da China, que é o maior exportador mundial. Nós nunca concorremos com a China em quantidade, mas podemos sempre concorrer em qualidade, não é? Claro, é isso mesmo. Por isso desafiámos para este primeiro episódio do setor do calçado o Albano Fernandes, que é engenheiro pela Universidade do Minho, criou a AMF em 1999, começou como empresário precisamente com uma empresa de feitio e depois saltou para o calçado técnico, tendo criado uma marca própria. Vamos lá então à conversa com o Albano. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Olá Albano, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Olá, bom dia, Pedro e Elizabeth. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Albano, que som foi este que nos trouxe para abrir a nossa conversa? Olha, são passos com os nossos sapatos. Portanto, em ambiente industrial, em ambiente de trabalho, o que nós fazemos é proteger os trabalhadores europeus com sapatos confortáveis, com tecnologias que os permitam estar de uma forma mais tranquila, mais segura no contexto de trabalho. Portanto, estamos a falar de calçado técnico, é isso, não é? Assim... Sim, nós só fazemos ou só produzimos calçado técnico. O calçado técnico tem uma série de requisitos, uma série de normas e, portanto, dentro da AMF Safety Shoes, o único produto que nós fazemos são sapatos que nós vamos ter que certificar, respeitando uma série de requisitos, com o objetivo de proteger os trabalhadores europeus. Inclusive, a marca Work4, que é a marca da AMF Safety Shoes, nasceu em 2005. O primeiro sapato que nós fizemos, eu diria que é a nossa primeira inovação, que na altura eu não sabia que estava a inovar, eu achava que estava a fazer um sapato normal, é uma sapatilha que protege com uma biqueira de proteção, uma biqueira na altura de policarbonato, com uma palmilha, não era uma palmilha de aço, como é habitual, era uma palmilha em Kevlar, mas que era super desportiva, super confortável. Está hoje no Museu do Calçado, em São João da Madeira, como um exemplo, como o primeiro sapato desportivo de proteção. Para que profissão foi essa? Mais indústria. O calçado técnico tem duas formas de produzir. Uma é o calçado colado tradicional, que é o normal usado dos nossos sapatos, nossas sapatilhas que andamos todos os dias, nossos ténis. E outro calçado injetado nas máquinas de poliuretano, que também a AMF produz desde 2015. Nós começamos por fazer calçado mais ligeiro, portanto com investimento menor em termos de maquinaria, quando criámos a empresa,
era uma sapatilha, e uma sapatilha é mais para ambiente industrial. Não é uma sapatilha muito dedicada ao trabalho outdoor, de construção ou de obras no exterior. O ambiente efetivo era a indústria, era a logística, era os serviços, era aí que nós mais nos focamos. Portanto, pessoas que transportam mercadorias e que se caíssem em cima dos pés ficavam esfaceladas. Era essa a intenção. Portanto, era uma das intenções. Há mais, por exemplo, a questão do deslizamento. Numa superfície lisa é preocupante. Pronto, temos de ter aqui algum cuidado. Ou no exterior, os carteiros. Recordo-me agora uma história, nos primeiros sapatos que nós fizemos foi para os carteiros da Dinamarca, em que nós tivemos que desenvolver a sola. Não era um ambiente pesado, era exterior efetivamente, mas era um ambiente ligeiro, mas devido ao andarem na rua com algum ambiente gelado, nós tínhamos que criar uma sola que tivesse uma característica de deslizamento, que os se sentissem confortáveis, seguros, evitando as quedas. Portanto, lá está, evitando neste caso uma queda e não efetivamente o cair alguma coisa em cima de uma biqueira. Então os carteiros da Dinamarca fazem parte da vossa história? Sim, foi em que ano? Isto foi em 2002, portanto, 2007. Já existia a marca Torque-Fort, e efetivamente não consegui na altura vender com a marca Torque-Fort, foi um conceito que vendi com a marca dinamarquesa em regime de private label, mas foi a nossa primeira exposição internacional com relevância e, portanto, e que depois fomos seguidos efetivamente por outras empresas. Albano, só para perceber aqui uma coisa, há determinadas profissões em que é obrigatório ter sapatos específicos, seguros, quais são elas? Em teoria, qualquer profissão que tenha um risco ou de queda, ou de perfuração, ou de impacto, faz sentido usar um calçado de proteção. Portanto, teoricamente, ser desenvolvido pelos técnicos de higiene e segurança do trabalho, que definem quais são as pessoas que devem ou não usar um calçado de proteção. Existem N ambientes no mercado de trabalho que nós teremos de ter em atenção. E o que nós fazemos é isto, é desenvolver soluções para cada tipo de ambiente do trabalho. Umas serão mais no sentido da perfuração, por exemplo, vamos para o outdoor, ou para a indústria da construção ou petrolífera. Nós aí temos que entrar mais na área de proteção exterior, que é de resistência à água, resistência ao deslizamento, perfuração também no caso das obras, impactos fortes. Cada nicho é desenvolvido um tipo de produto. Um nicho, por exemplo, que provavelmente passa ao lado. Alta tensão. Nós desenvolvemos um sapato para proteger até 18 mil volts. Portanto, falámos de um sapato que, em termos tecnológicos, tivemos que inventar e trabalhar imenso para conseguirmos ter um produto que cumprisse os requisitos da norma, portanto, os tais 18 mil volts de tensão, e, portanto, é completamente diferente da sapatilha que tenho na Alta Europa. É diferente as necessidades daquela profissão, ou de uma profissão industrial, ou de uma construção. Já falou de trabalhadores de alta tensão, carteiros da Dinamarca, na Alta Europa. Em que outros pés é que vocês andam? Por exemplo, há um projeto que eu gostei muito e que foi feito em 2015. Nós, quando decidimos avançar para o segmento do calçado injetado, neste caso poliuretano, portanto que no fundo o calçado técnico, diria que 90% do segmento é nesta área, portanto nós só trabalharíamos na área do calçado colado. Não queríamos ir para o mercado com um produto que fosse igual aos outros. Quer dizer, nós temos sempre obrigatoriedade de fazer inovação, qualquer dos nossos produtos. Então o que é que nós fizemos? Chegámos à Michelin, neste caso à empresa dos pneus. Temos ideia todos que eles fazem pneus fantásticos, com boa resistência ao deslizamento, ou com boa resistência à tração, com boas borrachas. Então foi isto que nós fizemos. Eles aceitaram o desafio, os nossos técnicos com os técnicos da Michelin. Fomos buscar um pneu que venceu o rally da Finlândia, portanto mais para o gelo, e um outro pneu que venceu o rally da Córdoba, acho que foi da Córdoba, mais para a lama. Portanto, juntamos esses dois geometrias desse arrasto, com as borrachas similares aos pneus da Michelin, e criámos um sapato com um rasto com a Michelin, com características com uma performance acima da média, injetado na nossa máquina de poliuretano, com a marca Torque-Fort, que é o que nós mais gostamos de produzir e de colocar no mercado, e portanto abrimos imensas portas. Portanto, foi uma inovação.
realmente simples, diria eu, mas que fomos a primeira empresa no mercado mundial a apresentar um calçado técnico com a marca Michelin e com pneus Michelin. E que profissionais é que agora usam isso? É antiderrapante, não é? Sim, nós conseguimos combinar, portanto, a necessidade de um calçado. Nós andamos lentamente, portanto, comparado com o velocidade dos pneus, mas nós conseguimos realmente combinar duas características e conseguiu ter bons resultados. E, portanto, neste momento, plataformas petrolíferas, temos várias empresas que nos compram este tipo de produto. A construção civil usa muito, não em Portugal, mais na Suíça, por exemplo, ou Escandinávia, usam muito este tipo de produto, porque é muito outdoor, com boas características de tração, resistência à água também, portanto, isso para nós também é normal, para o calçado técnico seria normal, e portanto conseguimos ter aqui, é outdoor, não fugiu muito do segmento, abrimos um outro segmento de negócio dentro da AMF, não só o indoor, e passámos então a atacar o segmento outdoor. Então, e onde é que lhe dá mais prazer ver os seus sapatos? Há se algum sítio especial onde olhe e diga, então, os meus sapatos? A mim dá-me sempre prazer quando vou à rua e vejo alguém com os meus sapatos. Consegue identificar rapidamente? Léguas, portanto, fazemos às vezes, tenho aqui duas histórias, se calhar vou partilhar com vocês, que são giras, que demonstram um bocadinho o que é o nosso ADN, em termos de ver os nossos sapatos, se possível com a nossa marca, e portanto 60% da nossa produção é a nossa marca, pronto, e nós fazemos 1 milhão de pares por ano, portanto temos uma dimensão forte em termos da marca Torque Ford, de calçado. Por exemplo, quando chego a Schiphol, a Amsterdã, na Holanda, nós já temos uma brincadeira que é o último a ver um sapato da marca Torque Ford paga o jantar ou paga o almoço, dependendo da hora. Tem uma outra história muito gira, aconteceu há 2 anos em Zurique, a conduzir, habitualmente alugo carros quando visito clientes, e vejo um sujeito numa moto à frente com os nossos sapatos, que eu sabia que eram os nossos sapatos. Tento ultrapassar o senhor, pronto, algum excesso de velocidade, porque ela é uma moto que andava depressa. Máquina de filmar, no telefone a filmar, e portanto a filmar as botas do senhor, portanto, que usamos. Portanto, anda a perseguir os seus clientes, isso pode dar mau resultado. Pode ser. Mas é isto que me dá gozo, é isto que me dá prazer. Não me dá tanto prazer, e porventura é uma distinção da AMF em relação ao geral do segmento do calçado, eventualmente do vestuário ou têxtil em Portugal. Dá-nos o prazer produzir a nossa marca. Não é que não possamos produzir outras marcas, há marcas de referência e projetos de referência que são interessantes. Eu falava-vos há pouquinho que tenho na Fórmula 1 os meus sapatos, eu não comuniquei hoje a primeira vez, portanto, mas não é isto que nos dá prazer. Não o excita ter calçado na Fórmula 1? Excitava se fosse com a marca Torque Ford. Não sendo, é mais um negócio que é importante dentro da empresa. E porquê é que não é uma marca? Os automobilistas ainda não têm calçado próprio? Estamos a falar dos automobilistas ou dos mecânicos? Dos mecânicos. Estamos a falar, portanto, neste caso, numa equipe da Fórmula 1 dos mecânicos. Portanto, os mecânicos é que usam produto. Há uns anos atrás fizemos um projeto com o Colin McRae, que já faleceu há uns anos, e esse foi um projeto entre nós e o Colin McRae diretamente. Isto foi antes dele morrer, portanto, ele depois morreu quando lançámos a marca, o senhor morreu num acidente de helicóptero há muitos anos. E havia uma parceria muito próxima, portanto, então desenvolvemos todos os sapatos para os pilotos de rally, porque havia características muito específicas, e há características muito específicas para os pilotos, mas que não é o nosso segmento. Portanto, avançámos antes para 2007, mas ainda não tínhamos a projeção que tínhamos com a marca própria e também com a empresa atualmente ocupada com calçado de proteção, que é o que mais nos interessa neste momento. E aí, porquê é que não tem marca? Porque é que não tenho marca do calçado de rallies de Fórmula 1? Lá está, é um segmento que nós decidimos não apostar. Portanto, depois as empresas vão evoluindo de acordo também com o mercado nos vai puxando. E começámos a ter tanto sucesso no calçado técnico que de alguma forma fazia sentido. Para ter só uma percepção do que eu estou a falar, quando fiz a primeira feira, a empresa nasceu em 99, nós em 2005 criámos a marca Torque Ford. Foi também quando vendi parte da minha empresa ao meu sócio atual, portanto, um amigo de infância, que é o Domingos Almeida, portanto, financeiro, que me pôs na linha, portanto, em termos de organização da empresa, porque quando queremos inovar esquecemos das contas, e ele é muito importante para nós e para mim particularmente para me orientar, e portanto em 2005 fomos criar a marca Torque Ford e fomos para a Alemanha logo, imediatamente, vender o calçado na exportação, porque a dimensão do mercado não permite
vender em Portugal, quer dizer, porque as quantidades são curtas e os investimentos em ferramentas são avultados e, portanto, para a amortização é complexo este processo. Nós, nessa altura, trabalhámos a feitio para as empresas do setor do calçado. Não tinha nenhuma encomenda. Trabalhava para o excedente que as fábricas de Guimarães, Felgueiras, teriam para nos dar. Em 2006 terminámos o ano 100% independentes, a depender de clientes, mas com as nossas encomendas para exportação. O sucesso foi tanto, com o tal sapato que está no museu, com o tal conceito de um sapato desportivo, confortável, leve, com materiais completamente inovadores. Na moda não tanto e no desporto não tanto, mas no calçado de segurança e no calçado técnico ninguém usava. Alman, recentemente fui a uma obra pública aqui em Portugal e tive de calçar um sapato pesado e não muito bonito. E o tema da estética também tem importância neste momento no calçado técnico, por exemplo? Neste momento, sim. Eu diria que já todas as marcas usam efetivamente algum design. Que a pessoa tem prazer depois de usar também. Eu confesso que não gostaria de andar com aquele sapato no meio da rua. Nós sempre tivemos isto como core. Até porque a empresa começou na moda e, portanto, quando importámos o nosso conceito foi precisamente para o calçado de conforto, fashion, confortável, para as pessoas usarem 24 horas por dia. Sai de manhã até à noite e estão confortáveis com os sapatos. E, portanto, este sempre esteve aqui na nossa essência, na nossa origem, portanto, é fundamental, é indispensável para nós. Isso já não faz sentido. Nos criou um problema. Em 2011 nós começámos a ter algum sucesso, alguma relevância. Eu recordo-me com um cliente meu, que estava até com encomendas colocadas na minha empresa, na altura, em 2011 vejo os meus sapatos, tudo 100% copiados num stand em Paris, numa cópia de 100% dos nossos sapatos, usando os nossos certificados, inclusive, da marcação CE, que é obrigatório para o produto. É fundamental o design, o conforto, mas já não é suficiente para a marca Turquefor. Desde 2011 que é obrigatório ter uma inovação. Portanto, eu vi-me em 2011 com um processo contra uma empresa alemã que produzia na República do San Marino, havia um distribuidor na Itália e tinha a sede na Albânia, creio eu. Estamos a falar de coisas que não fazem sentido, não é? Portanto, o dinheiro que ia gastar uma PME, como a minha, só para tentar proteger o produto, e que é sempre difícil, estas coisas são sempre difíceis de termos benefício, foi transformado em inovação. Portanto, em vez de pagar a advogados para andarem em cima de alemães, não foram os chineses que imitaram, não é? Que é curioso, foram alemães. Alemães e italianos são cornos, no calçado, isso é normal. Não tem essa fama, efetivamente. Pois. E isso é que nós não somos bons. Realmente é na comunicação da nossa imagem, portanto, nós não só de alguma forma crítico até das notas políticas, entrando aqui num bocadinho na área da política, de que nós facilmente conseguimos 10 milhões para máquinas, para sermos produtivos, para vendermos minutos às empresas alemãs. Vamos lá comprar a máquina e agora vamos vender os produtos também. Portanto, todo o valor acrescentado ficou na compra da máquina e agora nos produtos das marcas que eles estão a vender, ou os italianos, o que seja, os franceses também. E que se quiser 10 milhões ou 5 milhões para um projeto de internacionalização a sério, de exportação a sério, com presença nos mercados, com as nossas equipes, é muitíssimo mais complexo. Eu vou para uma feira, eu vou agora para a Maisá, que é a nossa feira importante, a mais importante no mundo. Eu levo umas 40 pessoas, 30 pessoas. Nós vamos conseguir projetos de apoio para uma pessoa, para um hotel. São coisas completamente que não bate a cara com a careta. Quando temos valor acrescentado, temos duas formas de o fazer. Ou pela marca, ou por processos inovadores que nos garantem a exclusividade para outras marcas virem cá a produzir. Portanto, isto. O que está a dizer é que os fundos europeus, os apoios públicos podiam estar mais bem direcionados, não é? Se a estratégia é valor acrescentado, faz-me confusão a mim, que eu percebo, porque o nosso tecido empresarial é isto. É vender minutos, eu percebo isso perfeitamente, mas de alguma forma nós deveríamos pensar de uma forma diferente quando queremos falar em valor acrescentado, não é? Por isso é que também se diz que os alemães tiram grandes dividendos da União Europeia, não é? Não, claro, não subsidiam só. Mas isso é entrar em caminhos diferentes, não é? Mas voltando à questão da estética que o Pedro estava a falar, é possível que um operário ande com um calçado vosso, umas botas, umas sapatilhas vossas,
vossas e nós não conseguimos identificá-lo como um operário, olha, este senhor anda... É muito possível. Trabalha numa fábrica ou é um bombeiro, ou, portanto, até onde é que vai a estética já consegue ir sem comprometer a qualidade e a proteção? Sim, claro. Isso é a primeira condição, temos que cumprir o requisito da norma, e o desafio é este, porque realmente não são compatíveis, ou nem sempre são compatíveis. A questão do desenvolvimento de materiais é fundamental para nós, portanto, recordo, por exemplo, uma das nossas parceiras, um outro negócio, uma outra empresa que nós temos é a Loft, onde nós desenvolvemos as solas técnicas, os materiais técnicos, porque não encontrávamos no mercado parceiros que conseguissem desenvolver realmente materiais técnicos capazes de nos poder acompanhar com leveza e com a performance que nós queríamos. Mas indiretamente à questão, sim, imensas situações que eu tenho de pessoas que são barradas ou nas obras ou nas fábricas porque não estão a usar calçado de segurança. E, portanto, é daquelas coisas que também dá prazer, que dá algum gozo. Portanto, isso é realmente quem usa o nosso calçado. Tinha pessoas que me dizem que vão fazer os caminhos de Santiago com os meus sapatos. Tipo, até estou, mas fazem, portanto, sentem-se confortável. Uma história engraçada que aconteceu estes dias com o meu sócio da Aloft, o Pedro Castro. Foi a Paris, foi ver um concerto no final de semana passado. Saiu da fábrica a correr, estávamos atrasados, esqueceu-se de trocar o calçado dele. Mandou uma fotografia no aeroporto. Estão com os teus sapatos. Pronto, para ele já é tão natural, sente-se tão confortável com os sapatos. Foi o final de semana com os sapatos de segurança. Portanto, isto é o que nos dá prazer. É nós conseguirmos ter uma solução para um trabalhador europeu, para uma determinada profissão, em que ele se sente confortável como sendo com os nossos ténis. Mas não são tão leves quanto os ténis, não é? Esse é um desafio, é um dos grandes desafios que temos neste momento em termos de calçado técnico, é conseguir fazer sapatos leves que realmente cumpram o requisito da norma. Portanto, nós já conseguimos fazer sapatos na ordem das 400 gramas. Claro, os ténis podem vir a 150 ou a 200 gramas. Continuamos sempre com este desafio, mas realmente a dureza, portanto, a necessidade de cumprir o requisito da norma, no impacto, temos de ter materiais cada vez mais leves. Nós não usamos já palmilhas de aço. Eu imagino que aquelas botas que falava o Pedro no início deviam pesar 800 ou 900 gramas, ou 700, algo assim. Hoje pesam 400 ou pesam 300 e tal. Nós temos produtos a 300 e poucas gramas e cumprem mesmo o requisito. A solução é mesmo mudando os materiais. E as tuas botas tinham biqueiras? Daquelas em que encostas o dedo e dói? Não, mas elas de facto não gostei nada de usar aquilo, mas enfim. Temos que ir a essa obra, resolve o problema. Já foi há uns 2 anos, mas presumo que ainda se mantenha. Olha, falou aí da importância da marca. Vocês durante algum tempo tinham uma outra marca, penso que era, portanto, 2W4, que era mais ou menos aquilo que depois evoluiu para a Torque4. Para a Torque4. Lá está. E apostaram muito em comunicação também, não é? Portanto, sim. Essa é uma vertente indispensável também na construção de marcas. Sim, verdade. Lá está, nós somos sapateiros, não é? Portanto, e portugueses a pensar quase sempre pequenino. E o 2W4 foi criada por nós. Na altura, eu, o meu sócio, o diretor comercial na altura, fomos para a feira, para a Mais-A, tínhamos de ter uma marca, não podíamos ir para lá sem ter qualquer marca. Então criámos 2W4, que era 2 trabalham por 4. Esta era a brincadeira que nós fazíamos. Pronto, tu work for, brincávamos com isto. O que para nós, Portugal, fazia algum sentido, percebemos que para os estrangeiros não fazia qualquer sentido. Para o alemão, para o inglês, quer dizer, para o francês, era zero. E, portanto, tivemos que em 2011, 2009, tomar uma decisão de criar uma marca. Portanto, e realmente, nessa altura, contratámos uma empresa cria conceitos, uma build concept na Holanda, em que criámos a marca Torque4, portanto, em que os convidámos para um desafio e eles chegaram cá a Portugal, cobravam milhares de euros, nós ficámos em choque, eu e o Domingos, e disseram que tudo que nós fizemos está mal feito. Portanto, vieram cá tratar-nos mal, pedir dinheiro para nos tratar mal. E vocês pagaram? Primeiro não, parámos a reunião no meio, portanto, vamos pensar. Portanto, fomos todos dormir e no dia seguinte, sim, e portanto, realmente criámos um conceito que sim, que funciona e que para nós é muito importante. Como é que um engenheiro de produção que não tinha nada a ver com os sapatos quer ser sapateiro e empresário? Voltemos então a 99. Como é que chegamos aqui? Quando saímos da universidade, portanto, vão aparecendo vários desafios. Eu comecei o meu primeiro estágio foi na área da qualidade,
a certificar uma empresa de móveis, mas a coisa, pronto, não teve muito, não me sentia confortável, aquele processo das normas é muito pouco industrial. Eu sou chão de fábrica e gosto muito de chão de fábrica, e então tinha ido uma entrevista para ser direção industrial de uma fábrica de calçado, que entretanto quem eles contrataram não terá corrido muito bem, e contrataram a mim. Portanto, daí surgiu a questão de eu de ir para o calçado. Fui diretor de produção de uma fábrica durante 2 anos e pouco, mas não me sentia confortável. Portanto, sempre tive esta apetência para criar coisas, para ter um negócio. Eu nunca gostei muito que me mandassem em mim, quer dizer, e depois não concordava muito com alguma das decisões que eram tomadas, já novo, na altura, 24 anos, portanto era diretor de produção de uma fábrica, com 100 e poucas pessoas em Guimarães, mas não me sentia confortável. Portanto, um empresário tem de ser irreverente. Tem que correr riscos e tem que ter sonhos. E, efetivamente, eu acho que sou um pouco isto. Eu corro o risco de correr mal, corro o risco de falhar, evito repetir o erro. Esta foi sempre o que me orientou, portanto, e que nos orienta na empresa. Falhámos imenso, mas também acertámos. Tentámos não repetir o erro. Esta vontade de fazer alguma coisa diferente. E olhámos para o mercado, eu sempre tive isto. Eu nunca quis fazer uma fábrica que fosse igual à dos outros. Sempre tentei, claro que no início montámos para pôr as coisas a andar e pagar salários. Não era fácil. Em 99 eu tinha 23 anos, não tinha dinheiro para passar no final do mês. Pronto, era um processo difícil de manter a empresa. Mas fomos conseguindo. Essa primeira fase foi também para aprender, para perceber como aquilo funcionava. E portanto, quando em 2005 queremos fazer algo diferente, para mim era mais ou menos básico. Mas há 500 empresas em Felgueiras e Guimarães que fazem calçado de moda. Como é que eu vou competir com eles? Calçado de segurança, percebia que havia pouco, quer dizer, que ninguém estava a dedicar e estava a fazê-lo de forma menos bem. E nós achámos que podíamos fazer diferente. E foi sempre este risco de correr mal. Quando fomos para a Alemanha foi um risco forte, mas felizmente as coisas foram se encaminhando no bom sentido, não é? O curso de Engenharia de Produção foi determinante para ter chegado até aqui? O curso de Engenharia dá-me... Primeiro, eu sou chão de fábrica, portanto, eu gosto da fábrica, portanto, cheiro a cola, portanto, para mim isso é fundamental e dá-me prazer. Tudo que é operações, eu tenho alguma capacidade de criar bem as coisas. E claro que me abriu foi horizontes. A Engenharia e a Universidade, na minha visão, dá-nos sempre a forma de nós nos organizarmos, de pensarmos que alguém pode fazer melhor que nós, ou que há outras coisas que podem ser feitas de forma diferente. E, portanto, esta minha veia mais também de fazer diferente, de querer inovar, de criar coisas que os outros nunca fizeram, tem muito a ver com isto. Fazer as brincadeiras, de fazer estas experiências que fazíamos nos laboratórios da Universidade do Minho, que me recordo perfeitamente. Sempre tive muito esta vontade de olhar para isto, desmontar isto e ver como é que isto funciona, como é que não funciona. Pronto, é muito a minha forma de estar e de ver as coisas. Vocês têm várias patentes. E qual é que é a importância das parcerias entre empresas, com instituições de ensino, centros de investigação? Isso tem relevância acrescida por estes dias? É fundamental. Portanto, nós temos vários projetos na área mais da inovação. Portanto, desde 2009, quando tomamos a decisão de que temos de fazer coisas novas, uma PME tem sempre dificuldade em desenvolver in-house. Ou temos de ter muitos técnicos diferentes e muito caros que nós não conseguimos suportar, ou então temos que nos associar a outras empresas. E nós estamos sempre atentos às novas soluções que possam aparecer, às novas tecnologias. Por exemplo, a Tubeless, que é uma tecnologia que tem uma patente, que nós estamos associados a uma empresa espanhola no caso, e os nossos sapatos já foram copiados desde 2009. Continua a ser um dos meus best-sellers hoje, em 2025. Portanto, já vende há imensos anos. Por alemães, copiados por alemães. Eu diria pela Europa em geral. Neste caso, italianos. A culpa não é só dos alemães. Não. Neste caso até foram mais italianos. E, portanto, mas como temos uma patente, que é Tubeless, eles não podem copiar. Portanto, eu continuo a vender os sapatos mais caros que os meus concorrentes, mas os meus têm esta tecnologia. E o facto de termos esta tecnologia, os bons clientes, os clientes premium, eu chamo-lhe a primeira liga, querem estar connosco. De alguma forma querem sempre saber, quando chegam à AMF, o que é que temos de novo este ano, o que é diferente, ou quando chegam aos nossos stands. Portanto, isso é realmente a essência de nós termos sucesso no mercado. Só é possível também com as parcerias com as universidades. Nós temos, por exemplo, um projeto que vamos avançar, assinei ontem, avançamos para a terceira fase, que é para nós queremos tornar os sapatos sensorizados e que possam comunicar connosco, mas na perspectiva da proteção dos trabalhadores. Nós temos como objetivo fazer sapatos que façam bem à saúde. Portanto, isto para mim está na minha cabeça desde sempre.
São 2 projetos efetivos. Um que faz bem à saúde e outro podemos falar a seguir, se for oportuno, que não tenham mão de obra, que não tenham trabalho. Portanto, o que é crítico no calçado em geral, é nós fazer sapatos que a mão de obra, o corte de costura, é extremamente cara na Europa. E, portanto, nós perdemos mercado porque não temos soluções de fazer sapatos sem costura e sem montagem. Portanto, são as operações que têm mais dificuldade e que é mais caro no custo de um produto. Então vamos começar pelo fim. Sapatos sem costura. São sapatos sem costura e que produzir estes sapatos em Portugal, nos Estados Unidos, ou na China, ou em Paris, o custo será similar. O que é importante no calçado, o que é caro em termos de mão de obra, é a operação de costura e a operação de montagem. A costura é unir as várias peças de um sapato. A montagem é assemblar os sapatos todos. Pronto, é montar, meter as solas, meter as biqueiras. O que nós estamos a fazer, e portanto é um projeto que já tem alguns anos, que já passou a fase de industrialização inicial para a produção, já vendemos milhares de pares destes, mas agora queremos passar para a fase de grande escala. O que é que nós fazemos? No fundo está a haver uma bimbi, onde nós metemos para os alimentos todos e sai a sopa feita, ou sai o creme, somos todos ótimos cozinheiros da bimbi, aqui é igual. É um puzzle. Portanto, eu tenho um molde 3D, em que meto as peças lá. Pronto, qualquer pessoa, Elizabeth, com certeza ia conseguir fazer um sapato impecável, chegasse lá à AMF e, portanto, colocar as peças dentro do molde, injeta-se numa máquina de poliuretano, de PU, com a tecnologia do poliuretano, e unimos as peças todas e, portanto, sai o sapato feito. Eu assim, sapatos sem costura, lembro-me só das galochas. É desse género? Não é, porque temos materiais. O que é que nós fazemos? Realmente as galochas é assertivo, mas nós pegamos nas peças todas em pele, ou no material que seja, cortamos numa máquina automática de corte, portanto isso com um cabo de cama já é usual no indústria de calçado e têxtil. As peças são todas cortadas, no fundo é como construir um puzzle. Tem 6, 7, 8 peças o par de sapatos, que seja. Colocamos essas peças dentro do molde. O poliuretano injeta por diversos canais, porque lá está pela tal patente, neste caso o 3D Bonding, uma parceria com uma empresa espanhola, vai unir as peças todas e sai o sapato feito. Isso é revolucionário. E não funcionaria teoricamente, portanto seria impossível fazer esse sapato. Pois. Nós já provámos que é possível fazer, nós já produzimos e vendemos o conceito e já vendemos uns milhares de pares disto. Interrompemos o processo porquê? Lá está, pelas necessidades de pagar os salários. Aqui entra o meu sócio. Meu amigo, temos de pagar os salários às pessoas, temos de ganhar dinheiro e, portanto, é preciso pôr a máquina a andar depressa. E, portanto, nós só tínhamos uma máquina de injeção e tínhamos imensas encomendas. Sempre que eu fazia essa tecnologia, tinha que parar todo o processo, mudar a máquina ao contrário, para conseguir fazer a tecnologia 3D Bonding. E o preço para o mercado, digamos assim? Era um preço ainda elevado. Ainda é elevado porque nós queremos posicioná-lo, lá está a marca, todo fora, queremos puxá-lo para cima. Mas em termos de custos, eu diria que, eu disse no início, fazer este sapato eu ganharia ao mercado chinês, a um produtor chinês. Porque o que é crítico, o calçado tem até 60% de custo de mão de obra. Portanto, o resto é tecnologia, é materiais. Os materiais tanto custam na China como custam em Portugal. O poliuretano, as máquinas de injeção, o custo de injetar é tão automatizado o processo que não tem, a cada 30 segundos sai um par de sapatos cá para fora, portanto não tem relevância. Como eu consigo, com esta tecnologia, abolir o processo de costura e o processo de montagem, que é onde eu perco 60% em relação aos nossos amigos asiáticos, nós somos competitivos. Com a vantagem, estamos aqui. E a logística nossa é extraordinária, portanto, a sustentabilidade é extraordinária. Temos uma série de vantagens neste momento no mercado que vamos ser tão competitivos ou mais competitivos, se quisermos posicionar assim o produto, como os asiáticos. Diz-me só perceber, é possível ter, quando diz sem corte nem costura, sim, é possível ter uma sem peça costura, nem montagem, desculpe, de couro única ou as peças... São várias peças de couro e que o que são faz, unidas, cola? Elas são coladas com poliuretano. O poliuretano é um líquido, portanto, que entrando dentro do molde, em condições específicas, com pressões específicas, nós conseguimos fazer a união dessas peças. E, portanto, já não tenho que estar a cravar o sapato, unir as peças, elas vão se unir
o tal bimbi de magia, portanto, aquela história, fechamos o molde, injeta e sai um sapato feito. E arranham menos, são igualmente confortáveis? São muito parecidos. Em termos de performance é igual. Há algumas limitações. Eu não consigo fazer alguns desenhos, algumas geometrias, vamos ter limitações, portanto, então se falamos na moda ainda mais ainda. Agora, conseguimos, efetivamente, para o segmento, um dos sapatos que eu fiz na EFA Tecnologia, que é o calçado, a linha Infinity, ganhou o IF Design Award na Alemanha, portanto, tem design, tem conceito, portanto, conseguimos ganhar este prémio europeu com a relevância que tem. Portanto, nós temos o sapato continua a cumprir o requisito para o qual é a nossa vocação. E falou do projeto dos sapatos que fazem bem à saúde. O que é que isso quer dizer? É um sonho, quer dizer, nós achamos que temos uma obrigação com a sociedade, nós achamos que os novos trabalhadores devem ser protegidos. Então nós temos um projeto que fizemos a fase piloto com sucesso, estamos na fase 2, que está a terminar por estes dias, a informação que tem também com sucesso. Em que é que nós vamos fazer? Nós vamos dimensionar as condições de trabalho ou os postos de trabalho das várias empresas. Desta forma nós queremos reduzir as baixas laborais. Um dos problemas sérios na Europa, Portugal não temos grandes estudos sobre isto, mas tem alguns estudos em Inglaterra, em que as baixas laborais, quer dizer, têm um impacto enorme, forte no resultado das empresas e nos custos das empresas, porque uma baixa é um custo para o Estado, é um custo para a empresa, portanto é recíproco. E também para o operador, quer dizer, que está em casa doente, também não se sente confortável. Muitas vezes tinha a ver com o excesso de cargas, por exemplo, em ambientes industriais, em ambientes de logística. Tem a ver com o excesso de pressões que são exercidas sobre o nosso esqueleto. E, portanto, em conjunto com o INEGI, no Porto, com a Universidade de Delft, na Holanda, estamos a desenvolver este projeto de sensorização de sensores de carga que nos permitem, dimensionar, de acordo com a legislação europeia, as condições de trabalho dos postos de trabalho. Estamos em condições, neste momento, e vamos em breve começar com algumas empresas piloto, a dimensionar com um sapato único, que custa 500 euros ou algo assim, portanto, teremos investimento. Comercialmente não vai ser possível vender, vai ser possível nós prestarmos o serviço àquela empresa e, mediante aquela condição de trabalho, a empresa, se assim entender, melhorar as condições de trabalho, e nós sugerimos um determinado tipo de calçado, um determinado tipo de palmilha. Pronto, este é o nosso objetivo que estamos hoje. Mas como é que fazem essa medição da sensorização? É assim que lhe chama, não é? Como é que medem? Nós temos dentro do sapato vários sensores que medem os nossos passos, medem as nossas cargas, medem a umidade que sai dos nossos sapatos, medem a localização que nós quisermos também, porque já é frequente haver sapatos que começam os nossos passos. O nosso iPhone mede os nossos passos. Portanto, no fundo estamos a pegar nessas tecnologias, mas neste caso queremos medir também as cargas. Desta forma, nós conseguimos dimensionar, de uma forma mais objetiva, as condições de trabalho daquele operador. Se é, por exemplo, um trabalhador que anda imenso, há um tipo de solo mais adequado, um tipo de gaspe é mais adequado. Se é um trabalhador que está imensos saltos ou que tem subidas de escadas, de acordo com o tipo lá está, mais uma vez, de função, nós vamos sugerir algum sapato da Workfor que possa ajudar ou comatar o risco dessa profissão. Alban, queria também introduzir só aqui uma questão muito rápida relativa à diversificação da marca de Workfor. Portanto, do que percebemos, vocês querem também ter, além dos sapatos, querem estar em mais equipamentos, digamos assim, de proteção individual, é isto, não é? Sim. Nós estamos neste momento a fazer a transição. Portanto, nós achamos que a Workfor tinha uma preponderância interessante, com relevância e reconhecimento, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional, e então queremos ser uma marca que protege os operadores dos pés à cabeça. Nós queremos proteger não só o calçado, já temos neste momento meias, temos luvas, temos roupa, e estão a aparecer também máscaras, na altura da pandemia, foi nós apresentámos várias soluções. Lá está, mais uma vez, não fizemos uma máscara só para proteger do Covid. A mim chateava-me que nas máscaras que emaciavam os óculos. Exatamente. E, portanto, eu fiz uma máscara que não emaciava os óculos. E tivemos um sucesso enorme com essa máscara, portanto vendemos, sei lá, milhares ou milhões de máscaras. Já não era. Chegámos ao cúmulo na fase inicial dos novos trabalhadores.
alterar as máquinas, comprar máquinas de costura e estar lá os trabalhadores a fazerem as máscaras entre portas. Pronto, recordo-me um dia, é uma história gira, eu gosto sempre de contar histórias. Eu estava com um trabalhador em que ele estava a meter o elástico entre o forro e a própria máscara, com uma pinça. Mete-se com a mão, quer dizer, os meus dedos não dá para meter isto, quer dizer, portanto, somos sapateiros de alguma forma, portanto, e foi giro que na pandemia andávamos todos tristes, recordo-me disto, quer dizer, que os nossos clientes também estavam tristes, não comunicávamos, portanto, e fizemos lá coisas fantásticas com as máscaras que não emaciavam os óculos, e portanto foi realmente, sempre foi um bocado o nosso core, mais uma vez, fazer coisas diferentes, e agora queremos fazê-las dos pés à cabeça. Então vocês, com tanta coisa diferente, a empresa tem cerca de 300 trabalhadores, ajude-me? A AMF tem 220, a Aloft tem 180. 180. Não têm só operários, não é? Onde ter engenheiros, designers... Sim. Nós em Guimarães, onde está a AMF, 20 e tal % dos quadros são com licenciaturas, portanto, os operadores, mesmo eles, portanto, são a média de idades é de 30 anos, portanto, não vá pensar que esta é uma fábrica que temos sapateiros de 50 e 60 anos. O mais velho sou eu, porque eu já estou nos 50. Mas efetivamente temos muita engenharia mecânica, engenharia de ambiente, design, economia, malta da sustentabilidade, portanto, malta da logística e compras, portanto, que tem cada vez mais core, inteligência artificial, agora dados, agora estamos a contratar pessoas para os dados. Foi uma coisa que também percebemos que não estávamos a fazer bem. Contratava para chão de fábrica e para planeamento malta de engenharia industrial. Como eu, errado. Portanto, realmente a malta dos dados conseguimos obter dados muito mais interessantes. E nós sabemos tudo, network fora, porque temos todos os dados. Como nossas vendas online sabemos tudo. E, portanto, efetivamente, é áreas que nós estamos a desenvolver muito seriamente para estarmos mais próximos das pessoas. Então satisfaça-nos aqui uma curiosidade. Eu e o Pedro achamos muita graça a uma publicidade que vocês têm em que brincam com o Will Smith, o Tom Cruise, o Wesley Snipes, portanto, exatamente, por referência a madeireiros, atiradores, camionistas. Sim. Eram trabalhadores vossos? Também têm figurantes na vossa equipa? Também temos figurantes na nossa equipa, efetivamente, e não temos dinheiro para pagar o Will Smith. Então o desafio, mais uma vez, a inovação e a brincadeira, e ganhou uma série de prémios. Essas campanhas fizemos há uns anos atrás, e realmente tem muito que ver com isso, porque poucos recursos, e então temos que de alguma forma inovar e puxar e correr riscos. Corremos riscos. Estávamos já à espera que houvesse um processo, mas não aconteceu, infelizmente, porque nós queríamos que houvesse mais tração nestas coisas. Não houve um processo, infelizmente é uma boa frase, de facto. É interessante, às vezes é bom. Dá visibilidade, portanto. Olha, e em termos internacionais, vimos também que tinham interesse em avançar para o outro lado do Atlântico, nomeadamente o Canadá, era uma ideia que tem. Sim. Qual é o desafio? E pronto, agora a empresa temos para passar para outros mercados, em particular na área técnica, temos que ter alguma maturidade. As normas americanas e Canadá, no caso, são normas diferentes. Portanto, Estados Unidos e Canadá, as normas europeias não são válidas nesses mercados. É completamente diferente. Foi um desafio enorme. Nós achávamos que ia ser mais fácil. Mais uma vez voltámos a errar, a começar menos bem, a adaptar os sapatos europeus para os mercados americanos, que não funcionam, porque em termos de características necessárias de requisitos de norma são diferentes, e portanto o que funciona bem, a biqueira de proteção, por exemplo, o teste que é feito no Canadá é completamente diferente do teste que é feito na Europa. Ambos protegem, mas as biqueiras europeias não passam nas normas do Canadá, por exemplo. Mudando uma biqueira muda tudo. Temos características. Tivemos certificar a empresa nessa área, portanto temos a empresa agora certificada para as normas americanas, e portanto estamos com muita implementação e muita força no Canadá com a marca de por fora. Já temos uns 40 ou 50 pontos de venda. Vamos a começar a ter algum sucesso nesse mercado. E, portanto, a partir do Canadá, se verá. Vamos ver, enquanto se o Trump estiver lá, se isto vai ter que mudar. Portanto, vamos perceber como é. Para já estamos focados no Canadá. Porque também temos a questão da capacidade, portanto, de serviço, para não fazer asneiras, porque se entrarmos numa grande cadeia nos Estados Unidos, pode ser perigoso em termos de conseguir responder ao serviço e às entregas, que é crítico no nosso negócio. Mas de resto exportam quase tudo para a Europa, é? Sim, o grosso do mercado de exportação é o mercado europeu. Também temos Egito, por exemplo,
temos a Norte África, somos fortes nessa área, mas eu diria que 50% da exportação está à Europa e outros 50% estão em vários mercados em todo o mundo. Alban, passamos agora a 3 perguntas finais que colocamos a todos os nossos convidados, e a primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar aqui connosco daqui a 5 anos? São os tais sapatos que fazem bem à saúde, mas poder vendê-los à escala industrial comerciável, aceitável. Se eu conseguisse que todas as pessoas pudessem usar um sapato que lhes medissem as suas condições de trabalho, estaríamos a fazer bem às pessoas e estaríamos a fazer bem às empresas, e isso eu gostaria de fazer, e estamos a trabalhar na fase 3 deste projeto da sensorização do calçado. Então, e que concorrente mais cobiça? Isso é difícil, mas realmente há um que eu cobiço. Há um que não é que faça sapatos melhores que os meus, do que os sapatos da Turquefort, porque os nossos são melhores seguramente, mas tem o arrojo que eu não tenho, de investir na comunicação. Na publicidade, portanto, que é o Power, que é uma empresa italiana, e que realmente a capacidade que eles têm de investimentos de milhões, lá está, na marca, na publicidade, contratar atores famosos, contratar pessoas que realmente lhes dão influências, que lhes dão a relevância que permite ter sucesso no mercado, e que realmente olho para as contas e tem bons resultados. Alguma coisa eu não estou a fazer bem e tenho uma invejazita dele, tenho que ser. E por fim, quem é o gestor que mais admira? Para lá ver, estando no calçado, eu pensei um bocadinho nisto, eu vou selecionar o Sr. Fortunato Frederico, que é neste momento já o chairman da Chiaia, do grupo Chiaia, porque me identifico muito com ele. É uma pessoa que vem de zero e criou uma fábrica, criou um império, portanto, com visionário em termos de imensa forma de estar no negócio, que foi um pouco o que eu faço. Pronto, eu venho do zero também, e pronto, não tinha absolutamente nada no dia em que criei a empresa, não tinha dinheiro para pagar o almoço da minha namorada, pedia ao meu irmão, e portanto fomos criando aqui em nichos diferentes e formas diferentes também, mas reconheço aquele arrojo, aquele risco, aquela ponderação também e aquele bom senso para motivar as equipes e para motivar os seguidores. E é um excelente embaixador do setor do calçado. Precisamente. Muito bem. Alban, muito obrigado por ter vindo do berço da nação. Eu é que agradeço. Aos nossos estúdios em Passo de Arcos. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e também no apoio à edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Neste episódio contamos com a ajuda da Margarida Cardoso, nossa colega na secção de Economia, e que no Norte acompanha os setores industriais. E como sempre, contamos com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é de Matilde Fieschi, a capa Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Boeza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, Empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.